Boa noite. Boa noite. Nós já vamos dar início à live. Estão me ouvindo? Eu vou te aceitar. Ei, Ana, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá linda, hein? Vou me posicionar aqui melhor, que eu mudei aqui de lugar. Peraí, acho que tá baixo. O celular parece que tá baixo. Ai, ficou bom, ficou? Ficou bom. Tá Então, me vamos. vendo bem? Parece que tá escuro aqui. Não, tá dando para te ver. Eu também Uhum, troquei o lugar onde que eu estava fazendo a live. Então, eu estou uhum. em outro lugar. Eu acho que hoje a gente vai conseguir fazer mais tranquilamente. Não tem aquele problema de conexão, né? É, esperar mais um pouquinho para as pessoas irem chegando. Uhum, sim. A Alisson já está ali, fiel. Outro dia uma pessoa falou comigo assim, ô Magna, quando você tá lá na live, você fala das mulheres, né? Assim, meninas. E eu tava lá. Aí eu, cri, cri, Ah, é cri. verdade, a gente acaba esquecendo das presenças masculinas aí. É, que existem, né? São a minoria, mas são aí. Sim, existem. Acho que foi a terceira live, tinha uma presença masculina bem grande, É verdade. né? Tá, Verdade. vai se equilibrando. Deixa eu ver. Ô, Ana, você tem o link dessa live aí? Porque tem uma pessoa aqui no WhatsApp me pedindo. Não, ela tem que acessar o meu Instagram. Boa noite, Gislene. Que bom, Ana, bem-vinda. Ana P, psicopedagoga, né? Isso, underline. Underline. É, você não colocou isso na, Na arte dessa. na.
Porque aí quando eu mando para os meus contatos no WhatsApp, eles não sabem. Ah, tá. Eu nem reparei. Deixa eu mandar aqui. Boa noite para quem está chegando agora. Ana Gislene. Ana, a gente tem que olhar a questão do tempo, né? Da gravação. Sim, agora eu estou com o notebook aqui também do lado, então dá para acompanhar o horário. Você quer dar início? Ou vamos esperar mais um pouquinho? Mais 30 segundinhos? Mandei ali no meu grupo de WhatsApp Tá. o seu endereço pro pessoal. Já tem pessoas entrando aqui, ó. Daqui a pouco as pessoas vão chegando. Sim. Projeto Metamorfose e Mulher. Bem-vindo. Saiu, que tá aí, no projeto Metamorfose. Saiu? Como assim? Não entendi. Saiu Castro. Ah, tá. Não, só tá aparecendo só o nome do projeto mesmo. Ah, saiu. Tudo bem, né? Boa noite. Seja Agora, bem-vinda. agora sim. Vamos começar então, né, Ana? Uhum. Magda, mesmo sabendo que a maioria das pessoas que estão aí presentes te conhece, eu vou te pedir para se apresentar, né? Porque a live vai ficar gravada, então quem não puder assistir agora vai assistir depois. Então, gostaria que você se apresentasse mais uma vez. A gente está na nossa quarta live, né? Quarta live. Quarta live, né? Lembrando para as pessoas que estão chegando hoje que a gente está falando sobre saúde mental, né? Todas as lives a gente procurou trazer temas relacionados à saúde mental para tentar ajudar, né, as pessoas a ter um melhor bem-estar, uma condição de vida, uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu queria que você se apresentasse aí para a gente dar início. Ótimo, obrigada, Ana. A gente conversou, né, anteriormente, e aí hoje até trouxe uma frase aqui da Oprah, que eu acho que tem tudo a ver com essa nossa ideia, esse nosso projeto. O nosso objetivo aqui de estar fazendo essas lives agora no mês de junho, né? A frase é a seguinte: a melhor descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode transformar o seu futuro ao mudar a sua atitude. Então, a gente entende que as atitudes elas podem ser mudadas a partir do conhecimento. E eu acho, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga, mestre em cognição e neurociências, doutora em psicologia, atuo com psicoterapia, psicologia clínica, né? Atendo os meus clientes no consultório. E eu não acho que saúde mental deveria ser um assunto que é restrito a psicólogos, que só psicólogos e médicos poderiam falar sobre isso. Eu acredito que todos nós devemos ser capazes de discutir e entender melhor, porque assim nós seremos capazes de ter uma vida mais plena, mais saudável, mais feliz, com menos sofrimento mental. Então, quando a Ana conversou, a gente pensou em fazer essas lives, a gente teve essa ideia de oferecer para as pessoas ferramentas que possibilitem a reflexão, a tomada de consciência e, por conseguinte, a mudança de comportamentos e aí, como consequência disso, né, mudanças nos resultados. Exatamente. É aquela história, né? A partir do momento que você tem o conhecimento, você tem a obrigação
fazer alguma coisa, né? Não permanecer naquela mesma situação. Então, hoje, a nossa live é sobre o triângulo dramático de Karpman. Perseguidor, salvador e vítima. Olhando assim, parece bem complicado, né, Magna? Mas eu tenho certeza que você vai falar sobre esse tema com bastante tranquilidade. E para começar, eu queria te falar, te perguntar, né? Esse tema ele tem a ver com as questões, com as relações neuróticas que acontecem, né? Então, nessas relações, a gente sabe que as pessoas acabam assumindo papéis, né? Que esses papéis que o próprio triângulo aí vai dizer, né? Papel de perseguidor, papel de vítima, de salvador. Então, antes de você falar sobre esses papéis, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é neurose, né? E o que são pessoas neuróticas? Como que a gente pode falar que uma pessoa é neurótica? Sim. O triângulo fala das relações neuróticas, né? Então, ele está falando, na neurose, a gente está falando de um quadro clínico que envolve muitas emoções e sentimentos negativos, né? Preocupações, muito drama, como o próprio nome do triângulo já fala, né? O triângulo dramático de Karpman. Então, pessoas com uma neurose mais alta, não que todos nós temos neuroses, né? Todos nós somos um pouco neuróticos, não é possível ter zero neurose. Mas algumas pessoas extrapolam isso, né? Tem um nível muito alto e acabam vivendo relações muito dramáticas, né? Essas são pessoas que demonstram uma fragilidade emocional muito grande e são meio que avessas a mudanças, a críticas. São pessoas que normalmente experimentam emoções muito negativas no dia a dia. Elas se sentem mais vulneráveis, elas sentem muita vergonha, muita raiva, muita preocupação, muito estresse. Então, as situações do dia a dia ficam mais preocupantes, mais complicadas. Os problemas para as pessoas mais neuróticas se tornam muito grandes. Um problema pequeno pode ficar imenso a depender do nível, né, do grau de neurose daquela pessoa. Então, o triângulo, ele fala de um tipo, né, alguns tipos de relação em que essas neuroses se evidenciam muito claramente para a gente, né? E ele fala de papéis. E aí é importante, né, Ana, a gente pensar a diferença entre papéis e personalidade, né? A gente fala, então, do perseguidor, da vítima e do salvador, e aí as pessoas normalmente perguntam assim, eu sou o quê? Ah, não, ou então falam assim, eu sou o salvador, ah, eu sou vítima, não, e raras pessoas falam que elas são perseguidoras. Só que a gente deveria mudar o verbo aí, né? O verbo não deveria ser, o verbo ser, mas deveria ser o verbo estar, né? Papéis, eles mudam o tempo todo, eles mudam várias vezes, inclusive, durante o dia. O papel, ele diz de uma função que a gente desempenha ali no nosso dia a dia. E aí, por exemplo, você pode ser mãe quando você estiver com seu filho, você pode ser pai quando você estiver com seu filho, você pode ser filha, filho, marido, esposa, motorista, cliente, pedagoga, psicóloga, tudo isso são papéis, né, que a gente desempenha. Isso que você está falando de papéis é interessante porque no dia, né, exatamente o que você falou, a gente assume papéis diferentes, né? É diferente da nossa personalidade, que ela permanece a mesma. Mas os papéis que a gente assume, ele vai modificar. Então, eu posso ter um papel ali com meu filho e posso ter um papel lá na escola diferente, ou com meu marido, ou com minha irmã, ou com minha mãe. Então é importante isso que você está falando, deixa bem claro essa questão dos papéis, né, que a gente vai assumindo, né? Isso, do mesmo jeito que você pode ter assumido hoje como mulher
o papel de esposa, de mãe, de professora, de psicopedagoga, de supervisora, de cliente, de motorista, são papéis, da mesma forma a gente pode assumir, de acordo com a pesquisa lá do Karma, que ele fala dos papéis de vítima, de perseguidor e de salvador, que podem acontecer nas relações. Então, vamos pegar só para simplificar uma relação de casal, em que um está, não é, um está perseguidor e o outro está vítima. Aí um está salvador e o outro está vítima. E aí o outro está vítima e o outro está salvador, né? Esses papéis podem mudar durante o mesmo dia, pode mudar no mesmo dia, pode mudar na semana, pode mudar no mês, pode mudar no decorrer dos anos, né? Então, você não é vítima, você não é salvador e você não é o perseguidor, você está em alguns momentos. Inclusive, por exemplo, a gente pode ser o perseguidor do filho da gente e a vítima do marido, por exemplo, ou vítima da esposa, perseguidor do filho, e isso pode ir mudando também com o tempo, né? A partir do momento que as pessoas vão começar a reagir com relação a isso. Então, acho que é interessante a gente mudar nosso vocabulário, né? Eu não sou, o fulano não é o perseguidor, ele está perseguidor nessa relação, neste momento. Porque pelo que você está explicando, né, isso tem muito a ver com como eu me assumo dentro das relações, né, dentro daquele relacionamento, daquela ligação com aquela pessoa, seja o filho, seja a mãe, né, a minha posição, como eu me assumo, é que vai me colocar em um papel ou outro, né. Isso. E existe uma tampinha para cada panela, né? Sim, eu não sei se todo mundo chegou a ver, mas eu fiz uma colinha aqui do triângulo, e aí a gente vê lá o perseguidor, o salvador e a vítima lá na ponta de baixo, que o triângulo de Karpman, ele é um triângulo invertido, né? Uhum, sim, sim. E a gente pode começar a nossa descrição aí pelo perseguidor. Quem são os perseguidores? Quais são os comportamentos comuns de um perseguidor? Normalmente, eu acho que a definição mais fácil da gente lembrar e entender é o controlador, né? O perseguidor é aquela pessoa que controla, que gosta das coisas da forma dele, né? O traço de personalidade mais forte do neuroticismo que ele percebe, que a gente pode perceber no perseguidor, é a raiva, né? Ele exige, ele demanda que as coisas sejam do jeito dele, na hora dele, e ele tem também um ar superior, né? Ele se acha superior, ele acha que ele sabe mais, e ele quer tomar o controle, inclusive, da vida da outra pessoa. Pode ser o funcionário dele, pode ser a esposa, o marido, o filho, a mãe, o pai, né? Não, os papéis aí não importam. Tem perseguidores que são perseguidores de pais, né? Filhos adultos que tomam controle da vida do pai e quer cuidar de tudo ali, pensando que como se o outro não soubesse fazer, como se e meio que ele tem um discurso assim, que ele sabe tanto, que ele sabe tão melhor do que você, que você sem ele praticamente não sobreviveria, né? Sabe até o que é melhor para você, né? Ele quer decidir por você. E muitas vezes até fala isso, né? É mais um pouco aquele perfil ditador, a gente pode falar assim, né? Que quer que impor a sua vontade. Exatamente. O autocrático, né? Eu que mando, eu que sei, você vai fazer assim, eu mando, eu sou a mãe, porque eu estou pagando, né? Quando não tem mais argumento, utiliza esse tipo de fala. E aí, os perseguidores fazem o quê? Vítimas. Buscam as suas vítimas, né? E as vítimas buscam seus perseguidores também, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar que só existe, né, o perseguidor se houver a vítima, né? Então é uma relação recíproca, né? Exatamente. E aí a gente vai falar de constelação sistêmica, de constelações familiares nas próximas lives, né? Esta relação é muito interessante, assim, porque
algumas pessoas que se programam, entre aspas, para serem vítimas, elas precisam de um perseguidor, elas precisam do algoz, né? E aí, quando é o momento, numa relação, quando surge um conflito, ou quando uma relação neurótica começa, normalmente uma pessoa que está vítima, ela procura uma pessoa que está perseguidora, né? Ela só pode existir, a vítima só pode existir se houver um perseguidor. E aí, quem são as vítimas, né? Qual que é o perfil psicológico naquele momento? Que perfil aquela pessoa está assumindo quando ela está vítima? São aquelas pessoas que não conseguem, ou dizem que não conseguem, seguir a vida sozinhas, que elas não conseguem fazer coisas sozinhas, que elas sempre precisam do outro. E não é de se surpreender que sempre esse outro fale com ela, né? Sempre esse outro a deixa na mão. E aí o discurso é, tá vendo como eu sofro? Eu pedi o seu pai para fazer tal coisa, viu que ele não fez porque ele nunca faz, porque a minha vida é muito sofrida, porque eu não dou conta, porque é tudo em cima de mim. Então são pessoas que não fazem nenhum movimento para sair daquilo. Que se você for analisar logicamente a situação que ela está te trazendo, seria uma solução até simples, né? Uhum. Racionalmente é uma solução simples. Ela precisa fazer, ela precisa querer se movimentar. Mas normalmente a vítima não se movimenta. Normalmente essas pessoas com esse perfil, ela reclama demais, né? Fica na queixa, reclamando da situação, mas como você disse, ela não se movimenta. Porque também se ela se movimentar, o problema acaba, né? Então, Isso. Aí ela ela deixa quer de ser continuar, vítima. ela deixa de ser vítima, então ela quer continuar nesse papel, ela vai continuar alimentando aquela situação. Mas é importante a gente dizer que ela quer, mas não é um querer consciente, sabe? Ela é quase que levada, dirigida a ser desse jeito, mas se você perguntar para ela, se ela puder verbalizar isso para você, ela vai dizer, óbvio que eu não quero. Por que eu iria querer algo que me faz sofrer? De jeito nenhum, isso não faz qualquer sentido que você está falando, ela diz para a gente, né? Quando a gente pontua isso para ela. Porque esse querer, esse desejo, ele é inconsciente, né? Mas se você analisa pelo comportamento, todos os comportamentos mostram um desejo de permanecer, um desejo de ficar, de manter aquela situação. Uhum. Então não existe esse movimento real. Às vezes ela até se movimenta, né? Tipo, eu estou tentando resolver. Aí ela vai e contrata um psicoterapeuta, ela vai no consultório do terapeuta. Só que ela não fala a verdade para o terapeuta, ela falta muito, ela interrompe, ela fala que ela não tem dinheiro mais para pagar, acontece alguma tragédia na vida dela, que ela tem que interromper o tratamento, e tá vendo? Até na terapia, eu comecei a terapia, eu gostava tanto da terapeuta, mas eu tive que interromper porque perdi o emprego, porque eu tive que pagar o conserto do carro, e aí por isso eu não tive mais condições. São, entre aspas, desculpas, né? A gente pode dizer que ela, às vezes, vai se transferindo de vítima. Por exemplo, eu quero dizer assim, ela tem um perseguidor, né? E quando ela começa a ver que a situação está resolvendo, ela busca outro, né? Não sei se você entende o que eu quero dizer. Porque, às vezes, a vítima, ela não quer sair desse lugar. Então, assim, se eu estou no papel de perseguidor, e falo assim, não, agora não quero mais saber, eu vou deixar ela seguir, ela que se resolva, Se o ela perseguidor desistir dela. é um Se exemplo, o né? per... Isso. Se o Aí perseguidor ela vai desistir buscar dela, outro perseguidor, a gente pode. se o perseguidor desistir dela, não existe mais vítima. Como Ah, você tá. falou mais cedo, né? Para existir uma vítima, precisa existir o perseguidor. E aí é possível, sim, que ela procure outro perseguidor. Que ela procure outro alguém para culpar. E pode ser, inclusive, o Covid. Ah, sim. Entende? Eu estou aqui, eu não consigo fazer tal coisa por causa da pandemia. Né? Então, ela, sim, ela pode procurar, não necessariamente o fará,
mas ela pode sim procurar outro perseguidor, porque se ela está vestindo o papel de vítima, ela precisa disso, né? E ela busca isso. Agora, ela pode mudar também, por exemplo, se o perseguidor desiste dela, vamos pensar que essa pessoa seja um homem casado com um filho. E a mulher dele, esposa, esteja assumindo o papel de perseguidora. E ele está, então, no papel de vítima. Se a mulher desiste de persegui-lo e começa a perseguir o filho, por exemplo, este homem que estava no papel de vítima, ele pode assumir o papel de salvador do próprio filho. Porque lembra que eu falei que Sim, o certo não é vítima, é salvador, mas está. Então, na passou o minha papel. relação, eu estou vítima. Mas quando eu estou vendo a relação ali da minha esposa, do meu marido com o meu filho, e a relação ali não está legal, eu posso interferir e entrando como, por exemplo, uma salvadora, né? E Uhum. aí ele poderia assumir o papel de salvador do próprio filho. E o que é o salvador, né? Qual que é o perfil do salvador? O salvador é aquela pessoa que dá o que ninguém está pedindo. Mas ele dá, não é um doar livre de amarras. O doar do Salvador é um doar assim, olha, eu estou te dando isso, mas quando eu precisar de você, você vai ter que me dar um aquilo. Ou eu estou te dando isso porque eu quero que você me ame, eu preciso que você me ame, então eu vou fazer coisas por você, eu vou doar para você e você tem que me amar como contrapartida. Então, é um dar manipulador, é um dar interesseiro, né? É um oferecer uma salvação ali para quem não está pedindo, ou às vezes nem está precisando. Mas o Salvador, ele se acha, né, no direito de interferir na vida das pessoas para oferecer para elas essa salvação. Que não é legal Exatamente. também. Eu tenho um amigo que ele diz assim: a gente não deve ajudar ninguém que não esteja com a luzinha verde acesa. Eu gosto muito desse exemplo porque às vezes a gente se coloca no papel de salvador e nem sempre aquela pessoa que a gente está querendo salvar, ela quer ajuda, né? Então, depois que eu ouvi essa frase, eu costumo tentar perceber. Peraí, essa pessoa está com a luzinha verde? Se tiver, eu vou avançar. Porque tem vezes que a gente fica tentando também ajudar, né, ou assumir esse papel para uma pessoa que não quer ajuda, né? E este é um pecado mortal. Isso gera um problemão, porque você desequilibra a relação, né? Quando a gente oferece ajuda para quem não quer ajuda. A teoria das constelações familiares fala isso, ela fala das leis da ajuda, né? Primeira coisa, você não pode ajudar quem não está te pedindo. Porque quando a gente ajuda alguém, a gente cria uma hierarquia, a gente se torna superior, né? E isso gera problemas naquela relação, seja com quem for, colega, amigo, marido, filho, né? Filho menos, mas ainda assim pode afetar também os filhos, né? Então não é legal mesmo não. Essa luzinha verde tem que estar acesa mesmo para a pessoa poder ajudar. Senão gera-se problemas. Quando a gente estava conversando, você falou sobre os jogos que existem aí nessas relações, né? Queria que você É, Eu queria que você comentasse aí sobre essa questão. jogos psicológicos, E joguinhos que as pessoas costumam fazer. Quando você perceber que tem um joguinho, você pode já pensar no triângulo dramático. Você já pode pensar que existe uma vítima, que existe um algoz, um acusador, um perseguidor e que existe provavelmente o salvador, né? Às só vezes, quando você está falando, quando você colocou a questão dos jogos, você está falando no sentido até de manipulação? É, exatamente. quando a pessoa está fazendo aquele jogo assim para manipular, para seguir aquele interesse que a pessoa quer, seria isso. É exatamente isso. Às vezes eu tenho cliente no consultório que fala assim, ai, Magna, ele me mandou uma mensagem, olha que absurdo que ele falou. O que você acha que eu respondo? Ela está querendo usar o meu conhecimento de psicologia de comportamento para descobrir uma resposta boa para manipular o outro, né?
E eu falo assim, o que que você sente com relação a essa resposta? Ah, eu sinto tal coisa. Eu falo assim, então essa deve ser sua resposta. É uma resposta autêntica e realmente do que você está sentindo, o que você quer comunicar para o outro. E não algo que você está fazendo para levá-lo para tal lugar, para obter dele uma resposta, obter dele um eu te amo, um convite, qualquer coisa, né? Que algumas pessoas fazem para manipular o outro. Os jogos psicológicos estão muito presentes no triângulo dramático. O triângulo dramático é manipulação, é drama e é jogo. São esses joguinhos. Eu vou agir desse jeito para ver o que, que ele faz ou o que, que ela faz. Eu vou responder desse jeito para ver qual que vai ser a resposta. Né? Às vezes os clientes falam assim, eu falei tal coisa, mas por que você falou tal coisa? Se o seu desejo, que você me relata aqui, o seu desejo é para ir para ali, por que você falou que você quer ir para lá? Ah, para ver o que ele responde. Aí fica um tentando testar o outro, né? Isso, fica jogando e a gente cria uma sociedade que as pessoas não sabem exatamente para onde elas estão indo, né? Eu lembro que eu tive uma cliente um dia que ela me contou uma coisa que acontece entre os adolescentes, que até então eu não tinha conhecimento, mas, por exemplo, um jogo que eles fazem, é, algumas turmas, né? Então, imagina lá uma turma de 15 pessoas, né? Sempre juntos, fazendo tudo juntos. E aí eles começam, chega e fala assim, vamos sábado em tal lugar? Um liga para o outro, vamos sábado em tal lugar? Aí a pessoa A fala para B, sim. Aí a C liga para A e fala assim, vamos sábado em tal outro lugar? Ela fala, sim. Aí a pessoa D liga para a pessoa A e fala assim, vamos sábado em tal lugar? Ela fala, sim. Ou seja, ela aceita 3 convites diferentes de 3 pessoas diferentes para o mesmo dia e para a mesma hora. Por que, que a minha cliente estava extremamente angustiada com isso? Mas por que, que ela fazia isso? Porque as outras pessoas fazem isso. Então, o B, que a convidou, também já marcou com outras 3 pessoas em outros lugares. O C, que a convidou, também já marcou com outras 3 pessoas em outros lugares. E o D já fez a mesma coisa também. E quando chega no sábado, eles acordam, segundo ela, e eles pensam assim, para onde eu vou? O que eu quero fazer hoje? E eles simplesmente vão para onde eles querem. Não ligam, não avisam para ninguém, para as outras pessoas, o que eles já tinham marcado, não avisam. E depois postam no Instagram. E aí algumas pessoas que foram preteridas, né? E acabaram ficando em casa porque não tinha outra coisa para fazer, se magoam, se ferem, e aí todo mundo começa com o mesmo comportamento, e aí o negócio vira uma loucura. Porque, na verdade, o que é falado, o que é cortado, já não vale mais nada. Né? E aí as pessoas passam de vítimas, aí vem o salvador daquele final de semana, né? Aí vem uma pessoa lá daquele grupo, tadinha da fulaninha, ficou em casa, não saiu porque o fulano desmarcou com ela, porque o fulano deu bolo. Aí essa pessoa, essa colega se veste de salvadora e vai lá salvar aquela vítima, né? Daquele perseguidor malvado. Mas no final de semana acontece diferente, os papéis mudam de novo, então o que era vítima pode se tornar perseguidor, o que era salvador pode se tornar vítima. Então, esses papéis, eles são muito dinâmicos, eles mudam o tempo todo e as relações ficam, eu diria até que impossíveis. Impossíveis, né? Como que se pode construir uma relação com uma pessoa que não tem compromisso, que não tem palavra, né? Que você não sabe se o que marcou é o que vai cumprir, né? Então, isso tem consequências muito sérias na nossa vida, muito sérias mesmo. E como você deu o exemplo, né, é um ciclo, né, que vai se repetindo, porque outras pessoas vão fazendo, né, e acaba virando um ciclo, né? E isso é muito ruim. Fico imaginando isso também nas relações de trabalho, né? Porque no ambiente de trabalho, isso também pode acontecer, né? Acontece. Acontece em todas as relações em que existam pessoas neuróticas, lembrando lá, o neuroticismo alto, né?
Pessoas que sentem muita vergonha, pessoas que sentem muita raiva, pessoas que se percebem muito vulneráveis, pessoas que são muito impulsivas, né, muito preocupadas. Essas pessoas são pessoas que a gente chama de pessoas neuróticas, mais neuróticas. Então, se você tem ali no seu ambiente de trabalho muitas pessoas neuróticas, você muito provavelmente terá vários triângulos dramáticos. E aí, a fulana, ela é a vítima aqui, com o Jorge, ali ela é a perseguidora da Maria, e ali ela é a salvadora da Edna, e aí os papéis vão mudando. Uma mesma pessoa pode desempenhar os três papéis no mesmo dia, em relações diferentes. Ou, às vezes, também, a vítima pode cansar de ser vítima, se revoltar contra o perseguidor, né? O perseguidor pode se cansar de ficar ali tentando controlar e ele busca uma outra situação que ele vai tentar fazer diferente, mas se o neuroticismo dele é alto, muito provavelmente ele se envolverá em outros triângulos também. Agora, Isso. de tudo que você está falando, eu acho que essa tomada de consciência, né, tentar se enxergar nesses papéis aí que você descreveu muito bem, é que vai fazer a diferença. Porque quando eu até estava estudando, né, para poder estar aqui discutindo com você sobre o tema, em alguns momentos eu fiquei me analisando. Eu falei, gente, onde que eu estou aqui? Eu fui pensando em várias situações, né, na família, no trabalho, e eu fui tentando me colocar onde que eu estava perseguidor, onde que eu estava salvador, onde que eu estava vítima. Então, eu acho que isso faz diferença, porque eu acendeu uma lanterna para mim. Por exemplo, aquela determinada situações eu estava salvadora, não quero estar mais nesse papel, sabe? Então, assim, eu me enxerguei numa situação da minha vida que eu me reconheci como salvadora e tomei a consciência assim, não, eu não quero assumir esse papel de salvadora. Então, acho que conhecer esse triângulo, né? E entendendo faz a gente ir se movimentando nesses papéis, né? E tomando consciência. Claro que eu acho também que a gente vai acabar voltando uma hora ou outra, né? Nesses papéis, mas eu acho que essa consciência ajuda a gente mudar, né? Com certeza, é importante ter em mente que nenhum desses papéis é bom. Sim. Nenhum desses papéis é saudável. Né? Não é legal ser a salvadora, eu fui salvadora. Não é legal. Porque essa salvadora aí, ou esse salvador do triângulo dramático, são pessoas manipuladoras. Uhum. Né? Pessoas que estão oferecendo ali uma salvação para quem não está pedindo em troca de alguma coisa, de atenção, de amor e de carinho. Né? Nunca é bom ser salvador, nunca é bom ser o perseguidor e nunca é bom ser a vítima. E sim, quando a gente começa a tomar consciência disso, a gente pode tomar decisões, como você falou, Ana. Eu não quero mais estar aqui. Eu não quero mais ser a salvadora. Né? E falando, trazendo de volta aí a sardinha para os relacionamentos amorosos, que é a minha especialidade, quantas pessoas vocês conhecem que entram nos relacionamentos para salvar o cara ou salvar a mulher? Quantas pessoas? Sabe, assim, aquela pessoa encontra, a mulher encontra o homem que está no pior momento, faliu, a esposa abandonou, minha vida está tão difícil, aí a mulher entra na vida dele e fala, não, agora todos os seus problemas acabaram, que agora eu cheguei e eu vou te ajudar. E aí ela chega, ela já entra a salvador, né? E aí ela cria uma vítima, a vítima também está criada ali, né? E aí problema se complica, porque ela faz aquilo tem um preço. Normalmente, passados-se alguns meses, ela deixa de querer ser a salvadora, ela começa a reclamar que o homem não tem iniciativa, que ele não faz as coisas, que ela tem que fazer tudo, que ela carrega a família nas costas, que tudo é por conta dela. Mas quando ela entrou naquele relacionamento, ela entrou batendo no peito e se chamando de a salvadora, se colocando nesse lugar. E às vezes eu falo com algumas mulheres que eu atendo
que chegaram, sei lá, já se separaram, se divorciaram, estão lá no segundo relacionamento, depois dos 40 anos de idade, e aí estão lá salvando o cara, né? Eu falo assim, mas aqui, quantos anos que ele tem? Ah, 50 anos. Eu falei assim, como que você acha que ele sobreviveu até hoje sem você? Porque do jeito que você se coloca, né? Eu falo para minha cliente, do jeito que você se coloca, parece que o cara não sabe respirar. Você quer orientá-lo com a melhor roupa, como que ele trata a mãe, como que ele trata o pai, como que ele trata os filhos, como que ele deve agir com a ex-esposa, como que ele deve agir no trabalho, né? E aí eu me pergunto, como será que ele sobreviveu até aqui sem você? Senhora Salvadora, né? Que entrou para consertar toda a vida daquele moço lá, de meia idade, que, né, está perdido e está sofrendo muito, e você é a solução dos problemas. Mas essa pessoa acho que corre um certo risco de, eu chamo isso assim de relacionamento muleta, né? Acho que nem é salvador, acho que ela está sendo mais a muleta da pessoa, porque assim, pelo que um pouco de experiência que eu tenho, eu vejo muito nesses relacionamentos que quando isso acontece, a pessoa que é salva nunca fica com quem salvou, né? E por quê? E por que será? E por que será? Explica para nós aí, Magda. Porque esse tipo de relacionamento é um tipo de relacionamento doente, né? E a salvadora, lembra que a salvadora, o salvador, ele tá ali para oferecer o que não foi pedido? E as ordens sistêmicas das constelações dizem o seguinte: todas as vezes que você oferece o que não foi pedido, você gera uma hierarquia. Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: você deve R$ 10 para uma pessoa e você não tem dinheiro para pagar esses R$ 10, ou você sempre se esquece, e um dia você está andando na rua e aí lá na frente vem a pessoa, o seu credor, vem a pessoa para quem você deve os R$ 10 que você não pagou, e você está vindo ali com uma sacolinha chupando um picolé, que custou R$ 10. E aí você vê a pessoa vindo lá. É muito possível que você atravesse a rua de vergonha, de desconforto, de encontrar aquela pessoa. Mas o outro te vendo, e o que eu ouço muito no consultório, é: Magna, eu fiz tudo pelo fulano. Eu estendi a mão quando ele mais precisava. Eu ajudei, eu dei dinheiro, eu fiz tal coisa, e hoje ele me vira a cara quando... É justamente porque você criou uma hierarquia com essa sua doação, você criou uma hierarquia onde não deveria existir. E ninguém quer ficar perto do credor, né? É melhor dever para um banco, que é uma instituição que está lá e está te cobrando juros, do que dever para um amigo, dever para um familiar, que é uma pessoa que você convive, que vê que você faz, o que você deixou de fazer, o que você comprou, o que você deixou de comprar. O banco não está lá dentro da sua casa, mas aqui, você foi lá e comprou aquele negócio ali, você está me devendo? Uhum. Mas o olhar, mesmo que o seu outro credor familiar não te fale, ele vê, né, o que está acontecendo. Ele vê que você comprou e você pode ir ficando retraído, você vai se sentindo um devedor. E aí, voltando lá no relacionamento, a pessoa, entrou o salvador, né, na vida daquela pessoa, foi lá e, entre aspas, consertou a vida dela. Você criou um credor e um devedor. O devedor não quer ficar perto do credor, de jeito nenhum. Ele quer distância. Aí ele vai lá aproveitar tudo que ele adquiriu com o novo ou a nova parceira. Porque lá vai estar pau a pau. Lá vai estar no mesmo nível. Lá a gente pode falar de parceria e não dessa relação doente de vítima e de salvador. Entende? Ótimo, Isso é totalmente errado. ótimo. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão na questão dos pais, um relacionamento entre pais e filhos, né? Como que a gente lida com esse perfil assim, desse pai que é mais perseguidor, dessa mãe que é mais perseguidora?
que a gente poderia falar assim para as pessoas que têm os pais com esse perfil? Ou Tá, até então, assim, pensando assim, né, como educadora, né, para essa questão de educar os filhos nesse momento, como que seria essa dica aí para lidar com isso? tá. A primeira coisa, duas coisas muito importantes na nossa vida, dois pilares da nossa vida são saúde e educação. Mas se a gente tiver que escolher o que é mais importante, o que você diria, Ana? Qual que é mais importante, saúde ou educação? Eu acho que é saúde, porque com a saúde eu consigo ter educação. Eu concordo, com a educação você consegue ter saúde. O mais importante é educar as pessoas, né? Então vamos pensar, educar sobre o que comer, sobre o que não comer, sobre como se exercitar, sobre determinadas doenças, como adoecemos, como nos curamos, né? Se a gente tem esta educação, a vida fica mais fácil. Então, se você está falando lá de educadores que percebem isso nos pais, né? Eu vejo um caminho aí educar os pais sobre isso, né? Porque a criança, ela não tem ainda as ferramentas para lidar com isso. Os pais são autoridade, né? São os pais que mandam. Ela está à mercê dos pais. Então, o importante é que os pais entendam esse processo, entendam que isso pode acontecer, entendam que eles podem estar assumindo algum destes papéis na relação com o cônjuge ou na relação com o filho e que, sabendo disso, busquem conscientemente consertar isso, busquem mudar esses padrões de comportamento. Os educadores, sabendo disso, também vão fazer as suas autoanálises lá, né? Como que eu tô? Será que eu tô aqui como professora salvadora? Isso acontece muito com o educador e profissionais de saúde, né? O psicólogo que está lá querendo salvar os clientes, né? Então, olha que interessante, isso pode acontecer também, uma relação doentia entre o psicólogo e o cliente dele, né? Quando o psicólogo assume o lugar do salvador daquela pobre pessoa que está ali sofrendo e está procurando a ajuda dele. E aí, quando se o psicólogo assume esse papel doente, ele cria uma vítima. E tudo que nós não queremos com a psicoterapia é criar vítimas. Nós queremos criar pessoas com vozes, pessoas empoderadas, pessoas educadas sobre a própria saúde mental e sobre as próprias decisões, né? Lembrando lá da frase da Oprah, eu vou até repetir essa frase que eu falei no início, tinha algumas pessoas que ainda não tinham chegado, né? Olha, a melhor descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode transformar o seu futuro ao mudar a sua atitude. Isso é muito rico de verdade, né? Eu, como psicoterapeuta, eu vejo isso no meu consultório. Pessoas que chegam, me procuram com problemas e elas vão descobrindo que elas podem mudar, né? Eu já recebi no meu consultório uma pessoa que falou assim, aí eu falei assim, em que eu posso te ajudar? Eu falei assim, ela falou, eu tô aqui porque eu quero que o meu marido mude. Aí eu falei assim, então eu não posso te ajudar. Eu não posso mudar o seu marido. Ah, mas... Não, você... Mas aí, na psicoterapia, a pessoa percebe que quando ela muda, todo o sistema dela muda, né? Se a gente pensa a ideia de engrenagem, né? Você pega aqueles relógios antigos que tinham lá suas engrenagens, né? Várias engrenagens interconectadas, ligadas. Se uma engrenagem se movimenta, todas as outras se movimentam. Pode ser em sentidos opostos, velocidades menores, velocidades maiores, mas se uma das engrenagens se movimenta, todas as outras se movimentam também. Não tem como ficar parado, né? E aí a pessoa percebe lá na terapia que quando ela muda, se ela quer que o marido dela mude a forma de tratá-la, ela tem que, às vezes, sair da postura de perseguidora, que ela tem que, às vezes, sair da postura de vítima, que ela tem que, às vezes, sair da postura do papel aí de salvadora. E aí, quando ela decidir mudar, o mundo, né, o sistema dela também muda junto.
É por isso que as pessoas às vezes reclamam, né, que vão para terapia e falam assim, ah, mas a psicóloga não falou nada, porque o papel não é esse, né? A resposta é a pessoa que tem que encontrar, né? Não é o psicólogo que tem que dar, não é o terapeuta que tem que dar, né? E a gente escuta muitas pessoas falarem isso, mas não falou nada. Às vezes Não me vai deu nenhuma resposta, né? esperando resposta e fala assim, ah, a sessão não foi legal, porque esperava uma resposta. Tem isso também, né? Magna, eu queria ver se as pessoas têm alguma questão, alguma pergunta, né, para colocar, se querem colocar Seria interessante ouvir. trazer alguma questão aí para a gente, né, para a gente poder estar discutindo aqui, né, alguma experiência, alguma dúvida. A gente tem poucos minutos. Isso. Pessoal, coloquem aí alguma questão. A gente também quer ver os corações, quem está aí, está gostando da live. As opiniões, os dramas, né? Todos nós temos dramas na vida. Pense que somente as piores pessoas são as pessoas que assumem esses papéis. Não. É um constante vigiar-se, sabe? É um constante refletir sobre si mesmo, sobre o seu papel, sobre os seus papéis, sobre em que você está acertando, em que você está errando. Outra coisa interessante que acontece muito no consultório também, as pessoas vêm e elas fazem do jeito que elas sempre fizeram, e elas relatam isso para mim, no caso, e eu falo assim, bom, a gente poderia mudar um comportamento, vamos mudar, mas não vou mudar por causa disso, mas espera aí, você vem fazendo isso há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, há 1 ano, e está dando tudo errado, não seria interessante fazer diferente? E aí as pessoas têm alguma resistência, assim, de mudar, né? Mas é justamente o que a gente tem que fazer, a gente tem que refletir que às vezes nós estamos no papel de perseguidora, né? E foi exatamente o que Controladora. a gente falou Eu tive uma live quinta-feira com o Paulo, e a gente falou da síndrome de Gabriela, que tem a ver com isso, né? A resistência por mudar. Então, sair desses papéis não é fácil, né? Mas é o que você está falando, é querer mudar, né? Querer. Normalmente, a pessoa que tem um neuroticismo alto, ou seja, as pessoas mais neuróticas, elas não reagem bem. Elas preferem se agarrar ao que está ali, que está sofrido, já tem 30 anos que está sofrendo, mas mudar é muito difícil. E às vezes, gente, a gente só tem que fazer uma pequena mudança, um pequeno ajuste e muda todo o resto da nossa vida, todas as nossas relações, né? Às vezes, como a Ana começou, né, Ana, no início, falou assim, nossa, o nome parece muito complicado, né? O Sim. triângulo dramático, nananã. Parece grande, parece complicado, mas é muito simples da gente ver isso no nosso dia a dia. Uma vez que a gente sabe que existe. Uma vez que a gente é capaz de pensar, de refletir sobre isso. Eu acho que assim, só da gente estar falando sobre isso, eu tenho certeza que vai mexer com muitas pessoas aí. Eu sei porque mexeu comigo, eu sei que vai mexer com vocês que estão assistindo a live e também quem depois, né, assistir, porque é um tema interessante e com certeza faz a gente pelo menos pensar em sair do lugar, né? Eu acho que as pessoas que estão ali mais resistentes, dá um cliquezinho, peraí, onde que eu tô, né? Tem até uma sugestão que as pessoas podem fazer depois da live, né? Fechar os olhos um pouquinho e se colocar, né? Se visualizar onde que você está agora, tentar se olhar para dentro e se perceber onde que você está, né? Na sua relação, ou no seu trabalho, ou com seu filho, com sua mãe, com seus pais, né? Fazer esse exercício eu acho que vai fazer bastante bem, né? Para as pessoas tentarem se enxergar e quem sabe, né?
tomar essa consciência e mudar, né, Magna? E o melhor momento para fazer isso é aquele momento estressante. Estressou, sei lá, estressou com o marido, estressou com a esposa, estressou com o filho, vai para um lugar, para 3 minutos, fecha os olhos e tenta pensar, será que ali agora, na minha interação, eu estava perseguidor, perseguidora, vítima, salvador ou salvadora? Qual que era o meu papel ali? Lembra que qualquer que seja, está errado. Qualquer que seja, é ruim. Qualquer que seja, é doente, não deveria existir na sua vida. Esse é um primeiro passo para você começar a se pensar e a se orientar nesse sentido, né? A gente já está chegando no final, né, Ana? Sim, tá acabando. Passou muito rápido, né? E aí a gente reforça aqui que o nosso objetivo com essas lives é levar educação, conhecimento para as pessoas, para que elas consigam mudar a saúde delas, para que consigam ter uma vida mais saudável, uma vida plena, funcional, com mais fluidez e mais saúde física e mental. Menos neuroses, né? Menos neuroses. Menos neuroses. E eu acho que o fundamental que você falou, Magna, que, pelo menos é o que eu vou guardar para mim, nenhum desses papéis é bom, né? Então, não tem que escolher, eu quero ficar aqui, eu quero ficar... Não, nenhum é bom. Então, acho que isso é o que marca, né? É tentar realmente sair desse lugar e buscar uma relação saudável, né, com as pessoas que... Ai, meu Deus, eu quero agora falar uma coisa que é bombástica. Vou Diga! deixar vocês com uma bomba. Então, Ai, muito triste isso. Mas fecha... drama, triângulo dramático, drama vicia. Tem gente que adora um drama. Drama, o drama tem o efeito que algumas drogas têm no cérebro. E aí algumas pessoas adoram serem vítimas, adoram ser perseguidores, para viver aqueles dramas das relações, né? Os altos e baixos. Mas não é saudável. Nunca. 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 Isso vocês podem anotar. Nunca é saudável. Eu vivo. Aí eu brigo muito com meu marido, mas depois a gente sai para uma viagem de lua de mel para a Europa. Não é saudável. Depois ele me dá uma joia. Não é saudável. Não é saudável. Simples assim. Não é saudável. Isso tem consequências na sua vida a curto, médio e longo prazo. O Magna, então a gente encerra aí com essa informação aí bombástica para a gente refletir mais ainda. Terça-feira a gente está de volta. Vamos falar sobre constelação, né? A gente ainda não sabe exatamente o tema, mas é sobre constelação, então todos estão convidados. Se vocês quiserem sugerir temas, podem mandar para a Ana, né, no Instagram delas, as sugestões, as solicitações, e a gente considera. Exatamente. E agradecer a todos que estiveram presentes aí. Conto com vocês na próxima. Te agradecer mais uma vez, Magna. Prazer, sempre muito bom a gente estar aqui nessa terça-feira. A gente fica esperando, ansioso por esse momento. E até a próxima terça, né? Acho que terça-feira a gente tem mais aí para compartilhar com vocês. Ótimo, muito obrigada, Ana, pelo convite e obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Certo.